Olá, no vídeo anterior falamos sobre a autonomia privada coletiva e os seus limites. Neste vídeo nós vamos tratar da prevalência do negociado sobre o legislado. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei alterando a redação do artigo 618 da CLT. Neste projeto de lei, o artigo 608 da CLT estabeleceria a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, existindo acordo coletivo ou convenção coletiva, o texto do instrumento de negociação prevaleceria sobre o texto legal. Era essa a proposta, mas na Câmara dos Deputados, em primeira votação, o projeto foi rejeitado. Em 2017, quando da discussão da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, durante o governo Michel Temer, a principal proposta da reforma trabalhista era justamente esta: a prevalência do negociado sobre o legislado. O projeto original tinha poucos artigos. Substitutivo apresentado fez com que o projeto alterasse mais de 100 artigos. Foram tantas as alterações na consolidação das leis do trabalho que o foco principal do então projeto de reforma trabalhista acabou ficando em segundo plano. E o foco principal era justamente a proposta de prevalência do negociado sobre o legislado. E essa proposta foi aprovada com um acréscimo à CLT do artigo 611, dígito A, o qual estabelece a prevalência do negociado sobre o legislado. Para aprovar este artigo 611, dígito A, um outro artigo foi aprovado, o 611, dígito B, tratando das matérias que não podem ser objeto de prevalência do negociado sobre o legislado. Vamos então analisar esses artigos. Artigo 611, dígito A, da consolidação das leis do trabalho. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. O artigo 611, dígito A, apresenta 15 incisos. Isso não significa que apenas nessas 15 hipóteses possa haver negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, e o instrumento de negociação ter prevalência sobre a lei. A prevalência do negociado sobre o legislado não se restringe a essas 15 hipóteses, tanto é que o caput do artigo 611, dígito A, diz, além de outros, ou melhor, entre outros, dispuserem sobre. Então, havendo a convenção coletiva ou acordo coletivo, o instrumento de negociação terá prevalência sobre a lei. Foi consagrada, portanto, a tese da prevalência do negociado sobre o legislado. Essa hipótese já era admitida pela interpretação da Constituição da República, que lá no artigo 7º, inciso 26, reconhece as convenções e os acordos coletivos. Para ampliar a proteção, não haveria limites. Limites existiriam para restringir a proteção trabalhista dos direitos assegurados no artigo 7º da Constituição,
conforme visto no vídeo anterior, apenas o salário, inciso 6º do artigo 7º, e a jornada de trabalho, incisos 13 e 14 do artigo 7º, seriam passíveis de negociação coletiva, impégios, ou seja, diminuindo a proteção. Nenhum outro direito assegurado na Constituição da República poderia ser flexibilizado, bem como as normas de higiene e segurança do trabalho não seriam passíveis de flexibilização trabalhista para diminuir a proteção. Mas aqui, no artigo 611, dígito A, expressamente o texto consolidado diz que o acordo coletivo ou a convenção coletiva prevalecerão sobre o texto legal. Entre outros, quando dispuserem sobre, primeiro, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Essa hipótese de prevalência do negociado sobre o legislado quanto à jornada de trabalho já encontrávamos nos incisos 13 e 14 do artigo 7º da Constituição da República. Nenhuma novidade. Segundo, banco de horas anual, hipótese também prevista na CLT, no seu artigo 59, parágrafo 2º, estabelecendo que na existência de acordo de compensação de jornada, também conhecido como banco de horas, as horas extras não serão pagas com o adicional respectivo. E a súmula 85 do TST estabelece que o chamado banco de horas, no qual as horas extraordinárias podem ser compensadas no prazo de 1 ano, é necessária a convenção coletiva ou o acordo coletivo para a sua instituição. A reforma trabalhista, quando trata da compensação de jornada, permite que ela seja objeto de acordo individual escrito, parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, desde que ocorra a compensação de jornada dentro de 6 meses. Mas para essa compensação de horas ocorrer em prazo superior a 6 meses, é necessário o banco de horas, e este será objeto de convenção coletiva ou acordo coletivo. Inciso 3º do 611, dígito A, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Lá no artigo 71 da CLT, ele estabelece que quem trabalha 4 horas contínuas tem direito a intervalo, não tem direito a intervalo, melhor dizendo, quem trabalha 4 horas contínuas não tem direito a intervalo. Quem trabalha de 4 a 6 horas, caso do bancário que não exerce cargo de confiança, intervalo de 15 minutos. Quem trabalha de 6 a 8 horas, intervalo de 1 a 2 horas. Mas o parágrafo 3º do artigo 71 da CLT permite que esse intervalo mínimo de 1 hora seja reduzido para 30 minutos, mediante autorização do Ministério do Trabalho. Eu sempre critiquei em sala de aula essa exigência de autorização do Ministério do Trabalho para a redução do intervalo intra-jornada para menos de 1 hora. Eu sempre sustentei que acordo coletivo ou convenção coletiva bastariam para autorizar esse intervalo intra-jornada de 30 minutos. Por quê? Lá na Constituição, o artigo 7º, inciso 13, prevê o acordo de compensação de horas mediante convenção coletiva ou acordo coletivo.
Também há previsão de reconhecimento das convenções e acordos coletivos no inciso 26 do artigo 7º. Em nenhum momento o legislador constituinte menciona a necessidade de consulta, de autorização do Ministério do Trabalho. Portanto, eu sempre sustentei que bastaria o acordo coletivo ou a convenção coletiva para o intervalo de 30 minutos, intervalo intrajornada, ser admitido. E agora, com a reforma trabalhista, expressamente o 611, dígito A, inciso 3º, tem essa previsão. Inciso 4º, do 611, dígito A, adesão ao programa Seguro-Emprego, PSE, de que trata a Lei 13.189, de 19 de novembro de 2015. Essa lei do programa Seguro-Emprego já estabelecia a adesão do empregado ao programa Seguro-Emprego após acordo coletivo ou convenção coletiva que autorizasse a adoção desse programa Seguro-Emprego. Além das exigências legais junto ao governo para que a empresa possa aderir ao programa, a participação do empregado no programa Seguro-Emprego teria que ser precedida de acordo coletivo ou convenção coletiva. Nenhuma novidade, apenas não constava isso da CLT, mas sim da lei esparsa. Inciso 5º do 611, dígito A, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Aqui, essa hipótese não era prevista na CLT, mas isso que é mencionado no inciso 5º do artigo 611, dígito A, decorre do chamado poder de direção do empregador. Lá no artigo 2º da CLT, está previsto que o empregador dirige a prestação pessoal de serviço. Esse dirige a prestação pessoal de serviço nada mais é do que o poder de direção do empregador. E a doutrina informa que o poder de direção se manifesta também através do poder de auto-organização. Ora, dentro do poder de direção, do poder de auto-organização, cabe à empresa estabelecer o programa de cargos e salários e funções. Isso não é necessariamente matéria que deva ser objeto de negociação coletiva, mas pode ser. E aqui, no 611, dígito A, se houver acordo coletivo ou convenção coletiva dispondo sobre plano de cargos, salários e funções, esse plano de cargos, salários e funções prevalecerá sobre o texto legal. Uma vantagem para que isto ocorra: caso o empregador faça unilateralmente um plano de cargos e salários e depois venha a alterá-lo, ele vai encontrar obstáculo no artigo 468 da CLT. O 468 da CLT é aquele artigo que estabelece que qualquer alteração no contrato de trabalho depende da anuência do empregado. E mesmo assim, mesmo com a anuência do empregado, é necessário que não haja prejuízo de ordem financeira ou moral, de forma que qualquer alteração no programa de cargos e salários que venha a ser estabelecido pelo empregador unilateralmente, as posteriores alterações não podem diminuir a proteção trabalhista. Artigo 468 da CLT. Artigo 9º da CLT também incidindo neste caso. O artigo 9º é aquele que estabelece que são nulos de pleno direito
os atos tendentes a fraudar, impedir ou desvirtuar os preceitos contidos na consolidação das leis do trabalho. Mas, se esse plano de cargos, salários e funções for objeto de convenção coletiva ou acordo coletivo, ele poderá ser modificado conforme as necessidades, sem que se incorpore ao contrato de trabalho, porque o acordo coletivo e a convenção coletiva têm validade de no máximo 2 anos, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 614 da CLT. Daí a vantagem de tratar deste tema através de convenção coletiva ou acordo coletivo. Da mesma forma, o inciso 6º trata do regulamento da empresa. O regulamento da empresa também decorre do poder de direção do empregador. Na aula sobre fontes formais do direito do trabalho, o regulamento da empresa ele tanto aparece como fonte heterônoma, como aparece como fonte autônoma. Fonte heterônoma é aquela fonte imposta. Fonte autônoma é aquela que é negociada. De forma que o regulamento de empresa, que decorre do poder de direção do empregador, se ele for elaborado pelo empregador, imposto unilateralmente, será fonte heterônoma. Por outro lado, caso os empregados, através do sindicato da categoria profissional, participem da elaboração do regulamento da empresa, ele será fonte autônoma. Então, se houver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva dispondo sobre o regulamento da empresa, ele será fonte autônoma. Aqui, mais uma vez, o que falei sobre o inciso anterior. Terá limitação temporal para a sua validade, no máximo 2 anos, e as alterações poderão ocorrer sem que se incorpore ao contrato de trabalho. Inciso 7º, representação dos trabalhadores no local de trabalho. Em outro vídeo, falamos sobre a representação dos trabalhadores no local de trabalho. Direito assegurado no artigo 11 da Constituição da República e regulamentado nos artigos 510, dígito A 510, dígito D da CLT. No caso, se houver acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho dispondo sobre a representação dos trabalhadores no local de trabalho, esse acordo coletivo ou convenção coletiva é que será aplicável e não o texto dos artigos 510, dígito A 510, dígito D da CLT. Inciso 8º, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Com relação ao teletrabalho, ele não era previsto na CLT. A CLT originalmente tratava apenas do trabalho em domicílio, lá no artigo 6º da CLT, dizendo que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e aquele executado no domicílio do empregado. Lembrando que a CLT de 1943, ela não podia tratar de teletrabalho quando ainda se utilizava máquina de datilografia e não computador, quando ainda não havia internet. Pois bem, com o avanço da tecnologia, posteriormente a CLT foi modificada e em 2011 o artigo 6º passou a tratar dos meios telemáticos e informatizados de comando, que nada mais é do que o teletrabalho. Empregados passaram a trabalhar na sua própria residência, sem a necessidade de se apresentarem no estabelecimento do empregador,
todos os dias, ou com frequência, e da sua própria residência realizavam o trabalho, enviando por fax, depois por e-mail. E hoje temos inclusive o WhatsApp e outros meios eletrônicos. E a realidade do teletrabalho, também objeto de outro vídeo que todos podem encontrar nessa nossa página. Há um vídeo falando sobre o teletrabalho. Pois bem, o teletrabalho passou a ser contemplado pela consolidação das leis do trabalho apenas a partir da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, Lei 13.467, vai tratar do teletrabalho no artigo 75, nos artigos 75, dígito A a 75, dígito E. E se houver acordo coletivo ou convenção coletiva regulamentando o teletrabalho na empresa, as regras que se aplicarão à empresa e aos empregados dessa empresa serão aquelas da convenção coletiva ou do acordo coletivo, e não as dos artigos 75, dígito A a 75, dígito E. Da mesma forma, com relação ao trabalho intermitente. O trabalho intermitente também foi previsto na CLT apenas através da reforma trabalhista. Lá no artigo 443, parte final, o 443, que trata do contrato de trabalho, passou a contemplar o trabalho intermitente. E ao artigo 443 foi acrescentado o parágrafo 3º, conceituando o contrato de trabalho intermitente como sendo aquele subordinado em que não há continuidade. Sobre o trabalho intermitente, nesta mesma página é possível encontrar um vídeo nosso falando sobre o contrato de trabalho intermitente. E lá no artigo 452, dígito A da CLT, encontraremos regras do legislador sobre o contrato de trabalho intermitente, as quais só não serão aplicadas se houver acordo coletivo ou convenção coletiva tratando do trabalho intermitente de forma diferente. Da mesma forma, o sobreaviso. O inciso 8º do artigo 611, dígito A, fala do regime de sobreaviso. O que vem a ser sobreaviso? Na consolidação das leis do trabalho, o único artigo que trata do sobreaviso, ou melhor, o único artigo que tratava do sobreaviso era o artigo 244. O artigo 244 está no capítulo que trata das normas especiais de trabalho, e especificamente na seção 5ª, que trata do serviço ferroviário. Portanto, a CLT só previa sobreaviso para o ferroviário. Nenhum outro empregado na CLT tinha previsão de sobreaviso. Ou melhor, nenhum outro empregado na CLT tem previsão de sobreaviso. Só o ferroviário. O que vem a ser sobreaviso? Parágrafo 2º do artigo 244 da CLT. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso
será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, são contadas à razão de 1/3 do salário normal. E lá no parágrafo 3º do artigo 244, a CLT fala da prontidão. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada. Que estrada? Estrada de ferro. Está falando do ferroviário. Aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas, contadas a razão de 2/3 do salário normal. Então, no artigo 244 da CLT, o legislador tratou do sobreaviso e da prontidão. O empregado ferroviário que estivesse de sobreaviso aguardaria na sua casa. Ele não estaria à disposição do empregador, ganhando o tempo todo. Ele ficaria de sobreaviso, uma escala de 24 horas de sobreaviso. Nesse período receberia 1/3 a mais no seu salário. Sendo chamado, se apresentaria ao trabalho. Esse é o sobreaviso. Enquanto que na prontidão, esse ferroviário fica na própria estrada de ferro, na própria estação ferroviária, né, aguardando ser chamado. Uma escala de 12 horas, na qual receberia 2/3 a mais sobre o salário normal. Esse tema sobre aviso e prontidão é muito peculiar para mim. Apenas um parênteses. Eu sou filho de ferroviário. Meu pai trabalhou desde quando eu nasci na rede ferroviária federal e se aposentou na rede ferroviária federal em 1977. E naquela época não existia shopping, eu era criança e a diversão era ir viajar nos fins de semana, ir aos parques, às cidades históricas. Morávamos em Juiz de Fora, Minas Gerais, íamos à cachoeira, visitávamos parentes em Paraíba do Sul, Três Rios. No entanto, o que nós fazíamos quase todos os fins de semana, em alguns fins de semana não era possível, não podíamos sair de casa. Isso para mim era um sofrimento, não poder passear naquele fim de semana. E não podíamos passear porque o meu pai estava de sobreaviso. E numa época na qual não existia aparelho celular, ele não podia se ausentar. O telefone era fixo. Se o telefone tocasse, ele tinha que estar em casa, ele tinha que atender. E se fosse um chamado para se apresentar na estação de ferro, né, na estação ferroviária, lá em Santos Dumont, onde ele trabalhava, distante 55 quilômetros de Juiz de Fora, ele tinha que se apresentar. Então o tema sobreaviso sempre foi muito próximo da minha vida. Pois bem, outros empregados podem ter que trabalhar de sobreaviso, apesar de não haver previsão na CLT. É o caso de profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, é o caso de eletricistas de indústrias. Podem ficar de sobreaviso na sua residência, se necessário, serão chamados e terão que se apresentar ao local de trabalho. Quanto ganharão? Isso pode ser objeto de convenção coletiva ou acordo coletivo. Não havendo convenção coletiva ou acordo coletivo dispondo sobre o pagamento do sobreaviso, por analogia, deve-se aplicar a regra do artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Inciso 9 do 611-A. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas, percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho de função. Por desempenho individual. Isso não tem previsão na CLT. A CLT, quando trata do pagamento de salário, não prevê pagamento por produtividade, pagamento por desempenho, remuneração por desempenho. Portanto, os pagamentos têm que seguir a regra da consolidação das leis do trabalho.
aquele valor que foi pactuado, ou objeto de convenção ou acordo coletivo que estabeleceu o piso salarial ou o salário mínimo, se não houver piso salarial, com os adicionais devidos. Mas, havendo acordo coletivo ou convenção coletiva dispondo sobre remuneração por produtividade ou remuneração por desempenho individual, também tratando sobre gorjetas, que tem regra específica na CLT, havendo acordo coletivo ou convenção coletiva sobre essas matérias, prevalecerão o acordo ou convenção coletiva sobre o texto legal. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. A CLT estabelece no artigo 74 que a empresa que possua mais de 10 empregados é obrigada a anotar o registro, a entrada e saída, né? É obrigada a controlar a jornada de trabalho, anotar o início da jornada, o intervalo intra-jornada, né? O término da jornada de trabalho. Controle que é feito de forma eletrônica, mas pode ser objeto de negociação coletiva. Havendo negociação coletiva, dispondo sobre o registro da jornada de trabalho de forma diferente, prevalecerá o acordo coletivo ou convenção coletiva neste ponto sobre o texto legal. Inciso 11. Troca do dia de feriado. A Constituição da República, no artigo 7º, inciso 15, dispõe sobre o direito ao repouso semanal remunerado. Esse repouso semanal remunerado é regulamentado pela Lei 605 de 1949. A Lei 605 de 1949 estabelece que o empregado não deverá trabalhar no dia do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e nem no dia do feriado. Mas caso haja trabalho no dia do repouso semanal remunerado e no feriado, o empregador deverá conceder folga compensatória. Caso o empregador não conceda a folga compensatória, tendo o trabalho ocorrido no feriado, deverá pagá-lo em dobro. Artigo 9º da Lei 605 de 1949. No entanto, com relação ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, este não pode ser substituído por pagamento em dinheiro. Não se admite o pagamento do domingo, que é o dia do repouso, preferencialmente. Então é necessário conceder outro dia de folga. Caso o empregador não conceda folga compensatória referente ao repouso semanal remunerado, ele terá que indenizar o empregado após a cessação do contrato, pagando em dobro também. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Mas durante o contrato de trabalho isso não é permitido. De forma que caso haja o pagamento em dobro do trabalho nos domingos, sem folga compensatória, o empregador será condenado novamente, após a cessação do contrato, a pagar em dobro o dia do repouso não concedido referente ao domingo. Apenas o feriado pode ser substituído pelo pagamento em dobro. Mas aqui, o inciso 11 prevê a troca do dia do feriado. Então é possível o acordo coletivo ou a convenção coletiva, por exemplo, estabelecendo que todo feriado que caia entre terça e sexta-feira seja antecipado para segunda-feira. Ou todo feriado entre segunda e quinta-feira seja concedido na sexta-feira, né? Então, havendo previsão negociada nesse sentido, o empregado trabalhará no dia do feriado, sem receber em dobro, né, no feriado normal, e a data do feriado será
computada naquele dia estabelecido no acordo ou convenção coletiva. No exemplo que demos, segunda-feira ou sexta-feira. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Como sabemos, o artigo 182 da CLT trata do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é de 10%, 20% ou 40%, conforme o grau da insalubridade. A insalubridade em grau mínimo será paga com um adicional de 10%. A insalubridade em grau médio será paga com um adicional de 20%. E a insalubridade em grau máximo será paga com um adicional de 40%. Adicionais esses que incidem sobre o salário mínimo, enquanto não houver mudança na CLT. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é inconstitucional o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas o Supremo Tribunal Federal também reconheceu, é súmula vinculante, que não é possível o tribunal substituir o legislador. Portanto, cabe ao Poder Legislativo alterar o artigo 182 da CLT, para que o adicional incida sobre o salário do empregado. Mas enquanto essa alteração não ocorre, ele incide sobre o salário mínimo. Pois bem, para saber se é devido o adicional de insalubridade, é necessário uma prova pericial. O perito vai verificar o ambiente de trabalho, se este ambiente de trabalho possui agente insalubre, o qual deve constar da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. E vai verificar se o empregado usava equipamentos de proteção individual e qual o nível da insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Pois bem, aqui o inciso 12 prevê enquadramento do grau de insalubridade. Imaginemos um acordo coletivo ou uma convenção coletiva estabelecendo que o adicional de insalubridade será de 20% para todos os empregados. Aquele empregado que teria direito apenas ao adicional de 10% não vai reclamar. Mas aquele empregado que teria direito ao adicional de 40%, por óbvio que vai se sentir prejudicado. É discutível se esse adicional pode ser enquadrado num nível menor, em um percentual menor, por convenção coletiva ou acordo coletivo. É discutível se esse inciso 12 do artigo 611, dígito A, não está violando normas de segurança e higiene do trabalho, porque o adicional de insalubridade é um adicional de dano. Se admitirmos que um adicional possa ser pago em valor menor ao valor devido, estamos admitindo que o empregado que sofreu um dano possa não ser reparado convenientemente, corretamente, pelo dano sofrido. Eu entendo que esse inciso 12 é inconstitucional. Inciso 13. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Outro ponto que eu sempre critiquei em sala de aula. O artigo 60 da CLT, quando trata da jornada extraordinária, estabelece que nas atividades insalubres, a jornada extraordinária só será legal se houver autorização do Ministério do Trabalho. Em sala de aula eu sempre disse, a Constituição não fala disso. A Constituição, quando prevê o acordo de prorrogação, no inciso 13 do artigo 7º, ela não menciona que o acordo de prorrogação não possa ser lícito
sem que haja autorização do Ministério do Trabalho. E lá no inciso 26 do artigo 7º da Constituição, ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos, de forma que eu sempre sustentei que bastava o acordo coletivo ou a convenção coletiva para a validade do acordo de prorrogação de horas em jornadas suplementares, sem a necessidade de autorização do Ministério do Trabalho. Essa tese agora está consagrada no inciso 13 do artigo 611, dígito A, de forma que se houver acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando a prorrogação da jornada em atividade insalubre, não haverá mais aplicação do artigo 60 da CLT. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Mais uma vez, matéria que era objeto do poder de direção do empregador, não havia previsão na CLT, mas, uma vez concedido o prêmio, havendo habitualidade, repetição na concessão do prêmio, era discutível se esse prêmio de uma hora para outra pudesse deixar de ser concedido. Se essa alteração encontraria obstáculo no 468 da CLT. Mas, constando o prêmio de acordo coletivo ou convenção coletiva, maior segurança haverá para o empregador, uma vez que a validade máxima dos acordos e convenções é de até 2 anos, parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Por fim, o inciso 15, participação nos lucros ou resultados da empresa. O direito à participação nos lucros ou resultados consta do artigo 7º, inciso 11 da Constituição da República, nos termos da lei. A lei que regulamentou a participação nos lucros ou resultados não deu direito a ela a todos os empregados, mas apenas aqueles empregados de categorias profissionais que tivessem acordo coletivo ou convenção coletiva obrigando o pagamento da participação nos lucros ou resultados. De forma que a participação nos lucros ou resultados já era objeto de acordo coletivo ou convenção coletiva por força de lei, só não constava da CLT. E havendo acordo coletivo ou convenção coletiva dispondo sobre a participação nos lucros ou resultados, ela prevalecerá sobre o texto legal. O artigo 611, dígito A, possui 5 parágrafos. No parágrafo 1º, ele diz: no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação. O parágrafo 3º do artigo 8º da CLT foi acrescentado pela reforma trabalhista. Ele diz o seguinte: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia privada coletiva. Aqui no parágrafo 3º do artigo 8º, que deve ser observado na análise das convenções e acordos coletivos, conforme também diz o 611, dígito A, parágrafo 2º, o Tribunal Trabalhista deve se limitar à análise dos elementos de validade do negócio jurídico, artigo 104 do Código Civil. É isso que diz a lei. Eu entendo que esse parágrafo 3º do artigo 8º da CLT viola a Constituição da República, a qual estabelece no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá
da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito, de forma que não pode a CLT limitar o poder judiciário na análise de qualquer matéria que venha a ser submetida a seu julgamento. Matéria que é sujeita à sua jurisdição será analisada com a liberdade que o Poder Judiciário deve ter. Parágrafo 2º do 611-A. Esse parágrafo 2º foi uma grande conquista. Ou melhor, o parágrafo 3º, mas o parágrafo 2º está relacionado a ele. O parágrafo 2º estabelece a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Tanto no acordo coletivo quanto na convenção coletiva, há concessões recíprocas, geralmente. Então, os empregados de um lado, os empregadores de outro, os empregados representados pelo sindicato da categoria profissional e a empresa ou as empresas, no caso do acordo coletivo, ou o sindicato da categoria econômica, o sindicato dos empregadores, no caso da convenção coletiva, vão negociar. Ambos vão ceder. Um cede mais, outro cede menos. Ou ambos cedem na mesma proporção para chegar a um objetivo comum, que é o acordo coletivo ou a convenção coletiva. É comum a existência de cláusula de reciprocidade. O empregado cede aqui, o empregador cede aqui, retira-se um direito, ganha-se outro. Mas se não houver essa cláusula de contrapartida, isso não vai anular o acordo coletivo ou a convenção coletiva. É isso que diz o parágrafo 2º do 611, dígito A. Mas o parágrafo 3º trouxe uma grande conquista, estabelecendo que, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, deverão prever a proteção dos empregados contra despedida imotivada durante o prazo de vigência do instrumento de negociação. Isso é uma novidade. Não havia na CLT nenhum dispositivo nesse sentido. Possibilidade de diminuição do salário em convenção coletiva ou acordo coletivo decorre da Constituição, artigo 7º, inciso 6º. Mas a Constituição não condiciona a redução salarial a nenhuma outra proteção. Muitas vezes havia redução salarial com a correspondente redução da jornada, o que na verdade não resolve o problema do ponto de vista empresarial. Reduzir o salário e na mesma proporção a jornada é trocar 6 por meia dúzia. Então, para o empregador, não haveria vantagem. Mas agora, o parágrafo 3º do 611, dígito A, estabelece que, havendo redução do salário ou havendo redução da jornada, obrigatoriamente deve haver uma cláusula de garantia de emprego, vedando a dispensa do empregado sem justo motivo durante o período de vigência do acordo coletivo ou da convenção coletiva que estabeleceu a redução salarial ou a redução da jornada. Uma grande conquista que veio com a reforma trabalhista, tão criticada, por muitos doutrinadores e membros do Poder Judiciário. O parágrafo 4º do artigo 611, dígito A, estabelece, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição de débito. Para os empregadores era um grande problema. Com frequência, acordos coletivos, convenções coletivas eram aprovados, nos quais alguns direitos eram reduzidos, e o empregador, de boa fé,
cumpria o acordo coletivo, cumpria a convenção coletiva, deixando de pagar aquele direito trabalhista que foi afastado pelo instrumento de negociação. E mais tarde, o empregado ajuizava uma ação trabalhista requerendo a anulação da cláusula, ou o Ministério Público do Trabalho ajuizava uma ação anulatória da cláusula normativa, e o Poder Judiciário, julgando procedente o pedido, determinava que o empregador pagasse aquele valor que não foi pago, com base na convenção coletiva, com base no acordo coletivo, agindo de boa fé. Mesmo assim, a empresa era condenada. Agora o parágrafo 4º diz: nessa hipótese, mesmo que haja anulação da cláusula questionada pelo empregado ou pelo Ministério Público do Trabalho, se houver cláusula compensatória, esta também será anulada e não haverá repetição de indébito. Não haverá repetição de indébito por parte de quem? Por parte de ambos. Nem o empregado vai ter que pagar, vai ter que devolver aquele valor que ele recebeu na cláusula compensatória, e nem o empregador terá que pagar o valor que deixou de pagar daquela cláusula que foi anulada. Parágrafo 5º também, peculiaridade. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Então, toda vez que houver uma ação com pedido de anulação de cláusula normativa de acordo ou convenção, né, ou uma ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho, os sindicatos que participaram dessa negociação coletiva obrigatoriamente terão que participar da relação processual como litisconsortes necessários. O litisconsórcio necessário está previsto no artigo 114 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, é o caso, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, nesse caso, do parágrafo 5º do artigo 611, dígito A, os sindicatos, né, que participaram da negociação coletiva terão que ser notificados no processo do trabalho para apresentarem defesa e poderão participar da relação processual defendendo a convenção coletiva ou acordo coletivo que eles elaboraram, ajudaram a elaborar. Esse é o artigo 611, dígito A, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado. No 611, dígito B, nós vamos encontrar o que não pode ser objeto de negociação coletiva. Diz o 611, dígito B, caput: constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aqui vai a primeira crítica. Esse exclusivamente, mesmo que não haja supressão ou redução exclusiva dos direitos mencionados no 611, dígito B, isso é irrelevante. Nenhuma das matérias mencionadas no 611, dígito B, pode ser objeto de flexibilização, porque tudo que é mencionado no 611, dígito B, diz respeito à matéria protegida pela Constituição. Todos os incisos estão relacionados e muitos deles reproduzem ipsis literis o texto constitucional, lá dos incisos do artigo 7º, que não podem ser objeto de flexibilização. Já não podiam antes da reforma trabalhista, continuam não podendo, com exceção
dos incisos 6º, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição. Fora esses direitos constitucionais que não são passíveis de flexibilização trabalhista, né, os demais incisos mencionados são relacionados a normas de higiene e segurança do trabalho, os quais não são passíveis de flexibilização. Já era este o entendimento, não houve modificação. A mudança, a única relevância aqui é no inciso 30 do artigo 611, dígito B, que na parte final diz que não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, para fins do disposto neste artigo, as regras de duração ao trabalho. Na verdade, é o parágrafo único do 611B. Então, as regras de duração e intervalo não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança para os fins do artigo 611, dígito B, né? Ou seja, pode haver convenção coletiva ou acordo coletivo sobre norma de intervalo, relacionado ao intervalo ou duração do trabalho. Isso está compatível com o 611, dígito A, que tem nos incisos 1º e 3º disposições sobre duração do trabalho e intervalo. Então, apenas para confirmar a possibilidade de flexibilização da jornada, né, e do intervalo intra-jornada nas hipóteses mencionadas nos incisos 1º e 3º do 611, dígito A. Pois bem, eram essas as informações que nós tínhamos a apresentar sobre o tema prevalência do negociado sobre o legislado. Até o próximo vídeo.